13 de dezembro, o dia em que o Brasil virou de ponta cabeça, ou virou literalmente de cabeça para baixo. Vou contar a história deste dia 13 de dezembro. Não o que está acontecendo hoje, mas vou contar o que aconteceu no ano de 1968. Pessoal, hoje eu quero contar para você este momento tenso da nossa história brasileira, que mudou a vida de muita gente, que levou muita gente a perder sua própria vida, que levou muita gente a ser torturado e maltratado pela ditadura brasileira. Estou falando do ato institucional número 5, ou como passou para a história, o famigerado AI-5. Pega o café, senta aí e presta atenção. Essa história é pesada. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você não está inscrito ainda, por favor, inscreva-se, é de graça. Deixe o like, comente e compartilhe o vídeo. Faça chegar a mais pessoas. Aqui a gente conhece o passado para até poder compreender muitas posturas do presente. O ano é de 1968. O Brasil está pegando fogo, cheio de protestos nas ruas, reivindicações feitas contra a ditadura militar que se instalou em 1964. O governo militar não curtia muito essa história de manifestação e não queria saber de contestação. A galera estava indo às ruas, o pessoal estava gritando por liberdade, exigindo democracia, queria votar, essas paradas todas que a gente precisa valorizar cada vez mais nos dias de hoje. Mas naquela época, bem, 1968, já não era mais assim. A cada ano, desde 1964, os direitos foram diminuindo, as possibilidades de se manifestar também. E aí é que entra esse tal de AI-5, lançado no dia 13 de dezembro de 1968. Esse ato institucional AI-5 foi uma espécie de um superpoder que os militares deram a si mesmos para governar o Brasil. O AI-5 dava carta branca para fechar o Congresso, suspender direitos políticos, censurar a imprensa, prender pessoas. Era um verdadeiro vale-tudo autoritário. Quem fosse contra os militares podia dar tchauzinho para a liberdade na hora, porque o AI-5 permitia que fossem presos sumariamente. Houveram prisões, perseguição, a censura foi piorando cada vez mais. Não se podia falar mal do governo, que só o fato de você fazer uma crítica ao governo era um motivo para você ter uma grande dor de cabeça, se é que não perdia a própria cabeça. O AI-5 interferiu em todos os campos. Artistas, músicos, até o futebol sentiram o tranco da decisão dos milicos. Cantores foram proibidos de fazer shows. Peças teatrais foram proibidas. Músicas eram censuradas. O clima ficou muito pesado. Mas o pessoal, a galera da época não se deixou abater. Houve muita resistência, manifestações aconteceram, houve gente que teve coragem de ir para as ruas e apanhar literalmente da polícia, do exército, das forças armadas. E naquele tempo era a juventude que lutava pela liberdade. Era a juventude que estava na frente dessa luta. O AI-5 teve impactos que duraram por muito tempo. A ditadura se fortaleceu, se enrijeceu, a repressão aumentou ainda mais, a repressão aumentou muito mais, o país passou a viver anos difíceis. Inclusive, movimentos armados começaram a surgir no interior do Brasil, mas que foram dizimados pelas Forças Armadas. Foi somente no ano de 1979, 11 anos depois da implementação do AI-5, que as coisas começaram a mudar com a chamada abertura política, que os próprios militares começaram a organizar, porque já não se sustentavam mais no poder, em virtude de uma série de problemas. Era a inflação, muita corrupção, muitos desvios que começavam a aparecer e as greves que começaram a surgir em vários cantos do Brasil. A começar pelas greves do ABC Paulista nas montadoras de automóvel.
É importante lembrar a data de 13 de dezembro de 1968, porque muitas coisas do AI-5 ainda estão na memória de pessoas. Pessoas torturadas sentem ainda hoje as dores da tortura. E alguns defensores, os extremistas que ainda defendem alguma coisa da ditadura militar, têm saudades desse tempo. Porque, por exemplo, não gostam de críticas à imprensa. Inclusive, nós já tivemos um presidente que não suportava perguntas incômodas sobre o seu governo. Isto remonta a quem adorava aquele período dos anos de chumbo vividos pelo Brasil. Neste vídeo, eu procurei mostrar para você o que foi o AI-5. Uma página virada em nossa história, mas que não pode ser esquecida. Não podemos esquecer jamais. De tempos como aqueles, ninguém merece viver novamente. Conta pra gente nos comentários o que você achou desta página da história brasileira. E lembre-se, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe com os seus amigos. Faça isso já.